O governo não vai aprovar uma lei que milagrosamente arrume as finanças pessoais de quem não se organiza. As empresas não têm o menor interesse em resgatar ninguém. A família, por mais que ame, está ocupada demais sobrevivendo aos próprios medos. Tem muita gente chegando aos 40, percebendo que não construiu uma vida, apenas sobreviveu nela. Nossa, essa é uma constatação brutal. E o mais assustador, eu acho, é que ela geralmente acontece em silêncio, sabe? Sim, no meio da noite. Sem nenhum aviso prévio. Exato. É uma angústia silenciosa porque não é um colapso repentino, né? A dor vem justamente da percepção de que o tempo não desapareceu por um acidente. Ele não foi roubado de uma vez. Não, ele foi entregue. Pedaço por pedaço, trocado por pequenos confortos, por, adiamentos constantes, por horas rolando a tela do celular tentando anestesiar aquele cansaço absurdo da semana. É o famoso piloto automático. Totalmente. De repente, a pessoa acorda, olha ao redor e percebe que passou a última década inteira no piloto automático. Apenas pagando contas, torcendo para chegar sexta-feira e carregando aquela sensação pesada de ter virado um mero espectador da própria história. E é exatamente por isso que nós passamos os últimos dias debruçados sobre uma pilha tão complexa de materiais para estruturar esta conversa de hoje. Sim, nós cruzamos ensaios de economia comportamental, né? Isso, ensaios econômicos, estudos clínicos sobre o impacto do envelhecimento na performance cognitiva e artigos de psicologia sobre essa paralisia da vida adulta. E é muito importante deixar claro que o propósito central dessa reflexão profunda que a gente está trazendo não é fazer uma sessão de julgamentos. E jeito nenhum. O objetivo é aplicar um choque de realidade que é, absolutamente necessário. Existe uma diferença colossal entre a juventude e a maturidade que os dados deixam muito, muito clara. A questão da impulsividade. Exatamente. Aos 20 anos, errar por impulsividade faz parte do jogo. A conta não chega de imediato. Não chega mesmo, a gente tem energia para queimar. Mas aos 40, a vida simplesmente para de aceitar justificativas emocionais. Certas hesitações deixam de ser uma fase de aprendizado e viram puro desperdício de vida. É como se o prazo de validade para terceirizar a culpa tivesse expirado de vez. Perfeito. Expirou e acabou. Mas lendo essas análises financeiras que trouxemos para essa conversa, algo me chamou muita atenção, sabe? O quê? Como foi que a gente normalizou esse nível extremo de exaustão? Porque os ensaios apontam que tudo começa com uma mentira coletiva, muito bem contada, sobre o que realmente significa o esforço. A maior e mais destrutiva mentira que a sociedade nos vendeu. Total. A ilusão de que o simples derramamento de suor, o sacrifício bruto, é o que garante o sucesso. Nós fomos condicionados desde a escola a acreditar nisso. Trabalhar duro e abaixar a cabeça, né? Isso. Acreditar que trabalhar duro é a única variável na equação da prosperidade. Mas a matemática não fecha. Não fecha mesmo. Quando as pessoas chegam aos 40, exaustas, com a conta bancária no limite, elas olham em volta e veem outras pessoas com tempo livre, enquanto elas mesmas continuam presas em uma roda que não para de girar. Eu anotei uma analogia enquanto líamos essa parte dos artigos econômicos. Trabalhar 14 horas por dia sem uma estratégia clara de crescimento é exatamente como correr numa esteira ergométrica. Sim, no nível máximo de velocidade. Exato, no nível máximo de velocidade e de inclinação. Há muito suor, o coração quase sai pela boca, o cansaço físico e mental é simplesmente devastador. Mas não tem movimento. Nenhuma distância percorrida. A paisagem ao redor não muda um único centímetro. A pessoa continua exatamente no mesmo lugar, apenas mais desgastada a cada dia. Vamos desempacotar essa imagem da esteira porque ela explica perfeitamente a armadilha do mercado de trabalho. Vamos. O mercado, de forma, extremamente fria e racional, não recompensa o esforço bruto. Ele não quer saber quantas horas de sono a pessoa perdeu. De forma alguma. Ele não liga se o seu corpo está dolorido no fim do expediente. O mercado recompensa uma única coisa. Alavancagem. Alavancagem. Ele recompensa a capacidade de resolver problemas complexos em escala. Quem passa a vida inteira trocando apenas o próprio tempo por presença física,
Batendo ponto literal ou metaforicamente, continua algemado à base da pirâmide econômica. Mas espera, a gente precisa trazer isso para a realidade nua e crua. Claro, vamos lá. Dizer para alguém que já está trabalhando feito uma máquina para pagar a escola dos filhos e o aluguel, dizer que essa pessoa precisa criar alavancagem, soa quase cruel, sabe? Sim, soa insensível num primeiro momento. Porque a pessoa que os dados descrevem não tem tempo para respirar. Como os estudos sugerem que alguém quebre esse ciclo, estando no meio de um furacão desses? Essa é a grande fricção. A mudança não exige pedir demissão amanhã e arriscar a segurança da família. Ninguém está falando de dar um salto no escuro. A mudança começa na arquitetura das decisões diárias. Os textos de economia comportamental sugerem mudar a pergunta interna que a gente se faz. Aquela pergunta de como ganhar mais dinheiro, né? Exato. A maioria, na tentativa de sair do sufoco, se pergunta como posso ganhar mais. E a resposta instintiva, imediata, é arrumar um segundo emprego, fazer mais horas extras. Ou seja, trocar ainda mais tempo. Trocar o pouco tempo que resta. A pergunta correta, a que destrava essa alavancagem é: como posso gerar mais valor sem depender da minha presença física o tempo todo? O que, no fim das contas, obriga a pessoa a olhar para a tecnologia, para as vendas, para sistemas que funcionam enquanto ela dorme. Precisamente, aprender habilidades que escalam, sabe? Dominar ferramentas, inteligência artificial, essas coisas. Isso. Dominar ferramentas que cortam pela metade o tempo de execução de uma tarefa. Desenvolver gestão de processos ou entender de negociações estratégicas. Desvincular o ganho da quantidade de horas acordadas. É um único caminho. Aos 40, tentar vencer apenas trabalhando mais horas não salva ninguém. A força bruta perdeu a guerra. O pensamento sistêmico é a única saída para a liberdade. E isso nos leva a um ponto muito crítico que estava naqueles relatórios clínicos que revisamos. Essa rotina de esteira ergométrica, ela não destrói apenas o bolso. Não, ela destrói a máquina que gera o dinheiro. Exato, o corpo. Se o esforço é apenas braçal e baseado na troca incessante de tempo, o corpo começa a cobrar uma conta altíssima. A juventude dá pra gente uma falsa ideia de invencibilidade. A pessoa dorme 4 horas por noite e vive à base de café. Ignora o estresse crônico completamente e pensa, eu aguento o tranco. Só que a medicina mostra que isso não é resiliência. É apenas o acúmulo silencioso de uma dívida biológica. E uma dívida com juros altíssimos, né? Uma dívida que sofre incidência de juros compostos. Os estudos clínicos são fascinantes e assustadores nesse aspecto. Muito assustadores. Aos 40, o corpo muda as regras do jogo sem te avisar. A capacidade de recuperação celular despenca. Se o sistema estiver cronicamente inflamado por má alimentação e falta de sono, o córtex pré-frontal começa a falhar. Que é justamente a área do cérebro responsável pelo planejamento de longo prazo e pelo controle de impulsos. Exatamente. Ou seja, a pessoa não toma decisões financeiras ruins porque perdeu a inteligência. Mas porque o cérebro dela está fisicamente exausto demais para calcular riscos complexos. Esse é o mecanismo oculto que quase ninguém entende. A inflamação crônica e a privação de sono afetam diretamente a função executiva. A disposição deixa de ser um luxo, sabe? Aquela coisa estética de capa de revista. Deixa mesmo. Passa a ser um ativo financeiro direto. Muitas oportunidades cruciais na carreira e nos negócios são perdidas por pura lentidão mental, por um nevoeiro cognitivo que impede a pessoa de enxergar a saída do labirinto. Nossa, chamar a saúde física de ativo financeiro direto muda completamente a perspectiva de tudo. Torna o autocuidado uma questão de pura sobrevivência executiva. Os papers médicos que nós lemos apontam exatamente isso. Proteger o sono, priorizando 7 a 8 horas de descanso real. Introduzir o treinamento de força também. Sim, para manter a densidade óssea e o metabolismo ativo. E cortar substâncias que destroem o sono reparador, como o excesso de álcool. Que muita gente usa para relaxar do estresse, né? Ironicamente, sim. Mas essas atitudes não são vaidade. São estratégias de performance e clareza mental. O corpo é a fundação que sustenta todas as decisões vitais. Se a fundação racha, a carreira desmorona junto. O cansaço físico é pesado e é inegável, mas lendo a parte dos artigos de psicologia e comportamento que a gente juntou,
fica muito claro que há um cansaço ainda mais profundo. O peso invisível. O peso psicológico de olhar no espelho e ver quem você não se tornou. Aquela dor fantasma de perceber o potencial desperdiçado. Isso destrói qualquer um por dentro. Sim, e gera um contraste doloroso naqueles reencontros sociais, sabe? Quando se percebe que algumas pessoas realmente amadureceram, evoluíram, enquanto outras apenas envelheceram. Carregando as mesmas inseguranças paralisantes de 2 décadas atrás. Os mesmos padrões de vitimização. A diferença é que a energia vital de Odon de 20 anos mascara essa imaturidade, né? Mascara muito bem. Mas aos 40, com responsabilidades reais batendo a porta em forma de boletos, essa paralisação cobra um preço brutal. O que me obriga a levantar a questão central desses estudos psicológicos. Por que a mente humana paralisa dessa forma? É a grande pergunta. Porque, olha, sabendo exatamente o abismo para o qual a pessoa está caminhando e sabendo o que precisa ser feito para desviar, por que ela continua andando em linha reta para a própria ruína financeira e emocional? Os artigos trazem um diagnóstico clínico e preciso para isso. A romantização perigosa do recomeço perfeito. O recomeço perfeito. Explica isso. O cérebro humano adora a ideia da perfeição porque ela serve como a desculpa ideal para não fazer nada. A inércia. As pessoas paralisam porque ficam esperando que o cenário ideal se materialize. Elas esperam que a inflação baixe, Que as crianças terminem a escola, que sobre um dinheiro mágico e inesperado no fim do mês, ou que o parceiro mude de atitude de uma hora para outra. sempre transferindo o momento da ação, né? Sempre. E, de forma ainda mais sombria, os estudos apontam para o que eles chamam de Síndrome do Salvador. Nossa, essa parte é pesada. É a crença secreta, quase infantil, de que alguém vai bater a porta com a solução definitiva para todos os problemas. A dura verdade e o maior choque de realidade que podemos extrair desses textos é este. Ninguém está vindo. Ninguém vem salvar a O gente. governo não vai aprovar uma lei que milagrosamente arrume as finanças pessoais de quem não se organiza. As empresas não têm o menor interesse em resgatar ninguém. A família, por mais que ame, está ocupada demais sobrevivendo aos próprios medos. Ponto de partida foi injusto, sem dúvida. A vida é estruturalmente assimétrica e desigual. Ninguém nega isso. Ninguém. Mas a responsabilidade da reconstrução a partir do hoje não pode ser delegada. Olha, ouvir isso dá um nó no estômago. Mas, ao mesmo tempo, os autores deixam claro que aceitar essa solidão existencial é justamente o que devolve o controle pra gente. E é libertador, no fim das contas. A solução prática proposta para essa paralisia tem uma simplicidade que chega a ser irritante. Menos explicação e mais movimento. Simples assim. Parar de desperdiçar energia detalhando o tamanho da própria dor para pessoas que não têm o menor poder ou interesse de resolvê-la e canalizar essa energia restante para a construção de uma saída tática real. Os dados comportamentais mostram que ninguém precisa de 10 horas livres por dia para reescrever a própria rota. Apenas o direcionamento de 1 hora diária de foco inegociável, né? 1 hora. 1 hora estudando aquela nova habilidade de alavancagem que falamos, 1 hora melhorando um processo, 1 hora estruturando um projeto paralelo. Feito com consistência inabalável durante 2 anos, o impacto é exponencial. Mas, de novo, a gente esbarra na prática. Manter essa consistência por 2 anos significa lutar contra sabotadores invisíveis. E isso nos leva à parte mais instigante de toda a nossa pesquisa. Os inimigos da vida adulta moderna. Isso. Os 2 maiores inimigos da vida adulta moderna não são o fracasso ou a tragédia. Os maiores inimigos são o excesso de conforto e as pessoas que nos cercam. Porque o fracasso barulhento tem um lado positivo, por incrível que pareça. Ele obriga a pessoa a agir. Ele destrói o cenário e força a reconstrução. O conforto medíocre não. Ele entorpece. E essa é a armadilha mais letal de todas, sabe? É a anestesia de ter o suficiente apenas para não passar necessidades extremas, mas não o bastante para ter liberdade de escolha. É viver no limite da sobrevivência digna. A rotina passa a ser acordar com um despertador, enfrentar o trânsito, executar tarefas de forma robótica, pagar os boletos, consumir horas de dopamina barata nas redes sociais assistindo a vida editada dos outros e aí apagar de exaustão à noite. É um ciclo infinito. Eu usei outra analogia para organizar minhas notas sobre essa parte.
O conforto medíocre age na vida humana exatamente como um vazamento de gás em um ambiente fechado. Essa comparação é muito boa. Não faz barulho nenhum, não assusta de imediato e não gera instinto de fuga. Mas lentamente assim, de forma silenciosa, vai retirando todo o oxigênio do ambiente, sufocando a ambição, os sonhos e a energia vital. Quando a pessoa finalmente percebe a falta de ar, já se passaram 10 anos e a vida está assustadoramente idêntica. E vamos expandir a sua analogia do vazamento de gás. Se a rotina anestésica é o gás, o que funciona como as janelas trancadas que impedem o ar puro de entrar é o círculo social da pessoa. O ambiente. A sociologia explica muito bem que o ambiente dita o limite da tolerância ao conforto. O grupo de convivência define um teto de vidro que é invisível. Como assim? Como o ambiente normaliza esse fracasso silencioso? Imagine conviver diariamente em ambientes cínicos ou desestimulantes. O grupo passa a validar desculpas coletivamente. Ah, aquelas frases prontas. Exato. Frases como, nesta idade já não dá mais. Ou, neste país só vence quem é desonesto. Ou ainda, você precisa se conformar com a sua realidade. Isso se torna o idioma oficial do grupo. E é um mecanismo de defesa psicológico fortíssimo aí, né? Muito forte. Muitas pessoas não suportam ver alguém próximo romper a barreira da mediocridade. Não necessariamente por maldade pura, sabe? Mas porque o sucesso de quem estava exatamente nas mesmas condições joga um holofote implacável no potencial desperdiçado delas próprias. Nossa, o sucesso de um invalida as desculpas do outro. Isso é muito pesado, mas é muito real. É a natureza humana. O que explica uma das conclusões mais brilhantes que encontramos nas nossas fontes: a necessidade urgente de uma mudança de postura em relação à própria exposição. O silêncio. Desejo juvenil de provar ao mundo que se está vencendo, de anunciar cada pequeno passo nas redes sociais, é um erro estratégico colossal na vida adulta. Os dados sobre comportamento e sucesso a longo prazo são unânimes nisso. A privacidade virou o maior sinal de inteligência contemporânea. Nós precisamos aprofundar o porquê disso. Por que construir em silêncio é tão poderoso? Além dessa questão da inveja que a gente falou, os artigos mencionam um mecanismo neurológico sobre a exposição prematura. Sim, a biologia entra em cena novamente. Quando uma pessoa anuncia publicamente uma meta de mudança radical, seja financeira, física ou de relacionamento, o cérebro recebe aquela descarga antecipada de dopamina, né? Exatamente. O neurotransmissor da recompensa, que vem das curtidas e das validações das outras pessoas, o cérebro se sente recompensado antes mesmo de o esforço ser feito. O que mata totalmente o impulso de executar o trabalho árduo. É genial e trágico ao mesmo tempo. A pessoa consome o prêmio antes de correr a corrida. E, além disso, há a proteção mental. Construir em silêncio blinda os seus projetos contra os palpites de quem nunca construiu nada. Resultados sólidos falam por si mesmos, eles não precisam de anúncios em caixa alta. E os autores sugerem que, para quebrar a anestesia do conforto e sair desse ambiente viciado, a pessoa precisa, de forma totalmente contraintuitiva, buscar o desconforto intencionalmente. Injetar pequenas doses de caos controlado na própria rotina, né? Isso. O cérebro humano é uma máquina de adaptação impressionante. Se o ambiente não exige esforço cognitivo profundo, as conexões neurais simplesmente atrofiam. A recomendação prática é começar a aprender habilidades que parecem intimidadoras no início. Trocar o tipo de conteúdo consumido, romper aquele padrão geográfico, frequentando lugares novos. Aproximar-se deliberadamente de livros densos e de pessoas que forçam a mente a se expandir. Pessoas que te desafiam. E se nós olharmos de forma ampla para toda a urgência que esses estudos apontam, a necessidade de entender a alavancagem, de não deixar a biologia colapsar, de construir em silêncio e de buscar o desconforto, a gente percebe que tudo isso converge para uma única constatação. A matemática do tempo. Talvez a mais assustadora constatação sobre a existência humana. Chegar aos 40 anos ou passar deles impõe um momento de clareza absoluta que rasga qualquer ilusão que a gente tenha. É o momento de transição de fase, onde o calendário deixa de ser apenas uma abstração na parede. Exatamente. É o instante em que a ficha cai ou uma violência inegável.
Estatisticamente, a matemática é impiedosa, sabe? É quase certo que há muito menos tempo pela frente do que a quantidade de tempo que já ficou definitivamente para trás lá no retrovisor. É um choque existencial profundo. O cenário de vida começa a se alterar em tempo real. Os pais, que sempre pareceram rochedos inabaláveis pra gente, estão envelhecendo visivelmente. Os filhos, para quem os tem, estão crescendo em uma velocidade assustadora e, de repente, a relação muda de formato. As janelas para cometer erros inconsequentes simplesmente se fecham na nossa cara. Essa constatação consolida a mudança definitiva no sistema de valores da vida adulta. O clichê corporativo diz que, tempo é dinheiro. Que é uma ofensa à profundidade do que estamos analisando aqui. É uma ofensa. Tempo não é dinheiro. Dinheiro é recurso renovável, ele vai a zero e pode ser reconstruído com muito trabalho. O tempo não. O tempo é o tecido da própria vida e ele só se move em uma direção. E aqui entra uma provocação que os textos deixam para nós de forma muito contundente. Manda. Se o tempo é literalmente a única moeda no universo que não aceita devolução, não oferece reembolso por anos mal investidos e não tem margem de negociação, como é possível que o ser humano continue acordando todos os dias e agindo como se tivesse um estoque infinito de amanhãs no armário? É a grande questão. Como a pessoa quebra essa ilusão de imortalidade na prática do dia a dia? Trazendo a consciência da finitude para o centro das decisões rotineiras, a solução prática final que sintetiza toda a nossa pesquisa é o fim sumário do adiamento. A urgência não pode ser apenas um pico emocional de 5 minutos depois de ouvir um áudio. Ela precisa ser uma postura racional adotada para a vida. Parar de adiar para um dia tudo o que define a qualidade da experiência de estar vivo. Parar de adiar aquela conversa extremamente difícil que é necessária para limpar o terreno de um casamento que esfriou ou de um relacionamento tóxico. Parar de adiar a viagem ou os momentos de qualidade com as pessoas que realmente importam, porque a saúde humana é muito frágil e as circunstâncias se alteram do dia para a noite. Iniciar a construção daquele projeto próprio, não no mês que vem, não no ano que vem, mas hoje, na hora seguinte. E principalmente a capacidade de estar verdadeiramente presente no momento de agora, em vez de viver na ansiedade pelo futuro ou num ressentimento constante pelo passado. A vida, nesse estágio de maturidade, não cobra que a pessoa seja impecável ou que não carregue cicatrizes profundas. Ela exige apenas uma coisa: consciência de que o relógio não para. Porque a promessa mental do "um dia eu resolvo isso" acaba se materializando em uma década inteira perdida no intervalo de um piscar de olhos. Perceber tudo isso de uma vez é como receber baldes de água fria consecutivos na cabeça. Mas são águas que acordam a gente de um coma profundo. Com certeza. E aqui é fundamental fazer uma distinção que separa os que apenas escutam e se emocionam dos que efetivamente mudam a própria história. A diferença entre inspiração passageira e ação. Ouvir uma reflexão densa como a nossa hoje provoca um forte pico de dopamina. Gera motivação. A pessoa sente que pode conquistar o mundo. Mas a motivação é um combustível extremamente volátil, sabe? Evapora rápido. Vai durar algumas horas. E amanhã, quando o alarme tocar cedo, o cansaço bater e os problemas aparecerem, ela terá evaporado. O que altera a trajetória da vida descrita nesses estudos não é a motivação, é a disciplina inegociável. Exato. Ainda existe muito tempo para restaurar os marcadores biológicos de saúde, reequilibrar o jogo financeiro através da alavancagem, resgatar conexões e blindar a própria mente. Mas a premissa inicial é intransferível, né? É preciso abandonar o conforto anestésico do piloto automático e colocar as duas mãos no volante manual da própria vida. É o primeiro e mais doloroso passo. O que nos deixa com uma reflexão poderosa e altamente provocativa para levar adiante depois de hoje. E se aquele nível exato de desconforto que está sendo ativamente evitado hoje, sabe? Aquele que a pessoa foge há anos. Aquele enfrentamento que causa frio na barriga. E se ele for a única chave capaz de destravar a segunda e mais poderosa metade da vida?
E se o caos que tanto assusta for o único caminho para a ordem que realmente liberta? A resposta a essa pergunta define os próximos 20 anos de quem a ouve. Porque a grande lição dos dados e da observação crua do comportamento humano não deixa margem para dúvidas. Qual é o veredito final? A pior tragédia da vida não é envelhecer. Envelhecer, do ponto de vista estatístico e biológico, é um privilégio que foi negado a muita gente. A pior tragédia definitivamente não é a mortalidade, que no fundo dá sentido ao tempo. A pior tragédia é chegar ao último capítulo, olhar para trás e perceber de forma irreversível que viveu a vida inteira dolorosamente abaixo do potencial que o tempo, os recursos e a própria existência colocaram à sua disposição. Se essa reflexão bateu fundo e fez sentido, não deixe que ela morra aqui. Compartilhe isso com alguém que também precisa acordar antes que o tempo cobre a conta.